aqui é o professor Wesley Pérez, da Universidade Federal de São João del Rei, e nesse vídeo nós vamos dar sequência ao estudo do problema de despacho ótimo de potência resolvido a partir da função fmincon da toolbox de otimização do MATLAB. O problema sob análise, ele foi tratado no vídeo anterior, então se você não viu esse vídeo, dá uma pausa, assiste o vídeo anterior em que a gente trata da formulação matemática do problema, bem como a gente discute todas as declarações necessárias para resolver esse problema através da função fmincon, tá? Nesse vídeo, nós vamos fazer uma aplicação prática, mas é importante que você entenda todos os passos da modelagem que vão estar nesse vídeo, tá? O problema, então, de despacho ótimo de potência consiste em minimizar o custo de geração, tá? De forma que eu atenda um determinado valor de carga e minimize esse custo, sabendo que cada unidade geradora tem os seus valores máximos e mínimos em megawatt, tá? Nesse problema aqui, fica claro que a solução pode ser feita por inspeção, bastando que eu aloque a maior potência, a maior quantidade de potência nas unidades de menor custo. Então, eu tenho 100 megawatt e eu vou gerar, então, 40 megawatt no gerador 1, que tem um custo de 10 unidades por geração, por unidade de geração. No gerador 2, eu vou alocar 40, que é o seu limite, que é o segundo com menor custo, e eu vou suprir através do gerador 3 o restante da carga. Então, eu vou gerar 40, 40 e 20, e isso, em termos de custo, vai dar para nós um total de 1.644 unidades monetárias, tá? Para atender a carga desse sistema. Para a solução via fmincon, a gente precisa de 3 arquivos colocados numa mesma pasta, sendo que o arquivo principal é o que eu vou executar para obter a solução. Eu tenho que declarar um arquivo com a FOB e um arquivo com a restrição. Com as restrições não lineares, tá? Durante a solução, esses arquivos vão interagir entre si, tá? E ao final vai me prover, vai me resultar aí a solução do problema, tá? Bem, os arquivos aqui tratados, eles foram colocados no meu repositório do GitHub e na descrição do vídeo você vai ter o link onde você vai poder baixar, tá? Esses arquivos, principal, FOB e restrição. Mas aqui cabe a nós explicar o que significa cada parte desse código, tá? Então, o arquivo principal, .im, ele começa, né, com o clear all, close all, CLC, limpando aí toda a memória do MATLAB, limpando, fechando figuras e a tela, tá? Particularmente, eu gosto de iniciar o código assim. É um processo iterativo, o fmincon, tá? E ele tem um total máximo de iterações. Eu coloquei aqui como 50, mas você pode aí setar da melhor forma, da forma que você achar prudente, tá? Depois eu tenho que declarar as opções que vai guiar o fmincon. Então eu declaro options através do comando optinset, display iter, tol 10 a menos 6, tol x, máximo número de iterações iter máximo, ou seja, eu já declarei o iter máximo com 50 e eu estou aqui declarando o total de iterações, tá? A tolerância das funções, escolhendo o algoritmo, eu estou resolvendo através do interior point method, que é o método dos pontos interiores, bastante utilizado nos problemas de fluxo de potencial ótimo do setor elétrico, tá? E o tolerância de constraints, ou seja, a tolerância das restrições. Eu vou explicar cada uma dessas restrições agora. Por exemplo, o primeiro, tol x, ele, na verdade, ele está falando para nós o seguinte: eu vou pegar o vetor de x em uma determinada iterações, que é o PG1, PG2, PG3, e vou subtrair na iteração seguinte pelo seu valor que ele atualizou. Então, por exemplo, para o gerador 1, na iteração 2 eu tenho PG1, e na iteração 1 eu tenho lá o PG1 também. Então eu subtraio um menos o outro em módulo, faço isso para todas as variáveis, e o máximo disso tem que ser menor que a tolerância de x. Isso daqui fala para nós o quê? Que as variáveis têm que variar pouco. Quando ela estiver variando pouquinho,
na casa de 10 a menos 6, é uma das critérios de convergência do problema. Depois, eu tenho aqui a tolerância das funções 10 a menos 2. Por exemplo, eu sei que o custo ótimo é 1.640, mas ele vai evoluir de um custo até esse valor, né? E para cada iteração vai ter um valor de custo, e quando esse custo for o custo de uma iteração menos o custo da outra, e módulo for menor aí que uma tolerância de 10 a menos 2, 0,01, né? Eu tenho aí também um dos critérios de convergência. Por fim, cada restrição, quando eu falo, por exemplo, que o sec é igual a zero, eu não, matematicamente, numericamente, eu não tenho como garantir que a restrição vai ser zero, mas eu tenho como garantir que o módulo dela seja menor que uma determinada tolerância, né? A tolerância em módulo, ela tem que ser menor que 10 a menos 3, tanto para a restrição não linear de igualdade, quanto para a restrição não linear de desigualdade, tá certo? Então, essas são as tolerâncias que eu considero. Display iter, depois eu vou mostrar, mas se eu colocar display off, eu vou simplesmente, ele só vai me entregar o resultado, ele não vai mostrar a evolução do processo iterativo na tela. O máximo de iteração é a quantidade de iterações que você quer, o algoritmo é o pontos interiores, né? Depois você declara as restrições de desigualdade e de igualdade. A gente viu no vídeo anterior que elas não existem para esse problema. Então, A igual a conjunto vazio, B igual a conjunto de vazio, AEC e BEC conjunto vazio da mesma forma. O segundo passo é declarar as restrições de canalização ou bandas. Eu sei que cada gerador, cada variável varia de 0 a 40, então o x mínimo é um vetor de 0, 0, 0, x máximo 40, 40, 40. Ele é um método baseado em derivadas, ele precisa de uma condição inicial, tal como o método de Newton lá para achar raiz, e eu estou simplesmente inicializando aqui, na primeira iteração, todos os geradores como 20. Observe que 3 vezes 20 é 60, eu tenho uma carga de 40, né, de 100, então tem um déficit de 40, então a solução aí ele vai ter que evoluir, e a gente sabe aí que isso aí não é uma solução factível para o problema, tá? Declaro aqui, desta forma, fun1, arroba fob, tá? É assim que faz, tá? Declaro arroba e o nome da fob, dessa forma, não tem que avaliar fob, abre parênteses x, nem nada, e o arquivo com as restrições, fun2 igual a arroba restrição, tá joia? E depois você vai executar zfval exitFlag output lambda igual a fmincon fun1 x0 a b aec back x mínimo x máximo fun2 options. Observe que essa ordem obrigatoriamente não pode mudar, então você declara a função objetivo aqui, o x0, o a, o b, né, que são as restrições lineares de desigualdade, são conjunto vazio. As restrições lineares de igualdade, a EC e BEC também é um conjunto vazio, x mínimo e x máximo, fun2 e options, tá? E feito isso, ao executar esse arquivo principal, ele vai mostrar a convergência na tela, tá? Bem, mas antes, falta eu mostrar para você o que é a FOB e a restrição, tá? O arquivo FOB, basicamente, você coloca lá custo de, function, né, no arquivo principal, igual a FOB_x, aonde o PG1 é o primeiro elemento de x, PG2 é o segundo elemento de x, PG3 é o terceiro elemento, e o custo é 10 PG1, 17 PG2, mais 28 PG3, soma tudo isso, e você tem, então, a função que você quer resolver. Depois, falta a gente declarar o arquivo de restrição, é o sec, né? A gente viu que, novamente, né, C e sec igual a restrição x, tem que ser nessa ordem obrigatoriamente, PG1 igual a x1, PG2 igual a x2, PG3 igual a x3, o sec é, então, PG1 mais PG2 mais PG3 menos 100, igual a 0, e o C é igual a um conjunto vazio, mostrando para nós que não existem restrições de desigualdade não lineares, tá certo? Nesse caso, então, você já declarou o arquivo principal, o arquivo de função, o arquivo de restrição. Depois você pode simplesmente executar o arquivo principal.
como eu falei para você, quando você coloca lá o display iter, ele vai julgar na tela a evolução. Nesse caso, ele convergiu em 4 iterações, tá? E é interessante observar que na terceira coluna, ele te mostra a evolução da FOB, né? Lá, a gente pode ver que ele ficou em torno de 1,64 vezes 10 a 3. E esse feasibility aqui, ele te dá o valor máximo do erro na iteração. Lembra que eu inicializei tudo com 20, 3 vezes 20, 60, menos 60, menos 100, eu tenho um déficit de 40, né? Em módulo, olha lá, 40 é o erro. Então, a gente observa que ele vai reduzir nesse erro até que ele fique o quê? Menor que a minha tolerância de 10 a menos 6, tá? A tela, então, ele vai também julgar os valores de PG1, PG2 e PG3. Observe que, por uma característica do método dos pontos interiores, ele não deixa chegar na fronteira, ou seja, no limite máximo. Então, por isso que ele coloca aqui um 39,99, um 39,998, mas é 40, 40 e 20 aproximando. E um custo de 1.640. Então, isso daqui é um exemplo muito simples de como a gente pode utilizar o FMINCOM para resolver qualquer problema de programação linear, não linear ou linear ou misto, né? Desde que sejam de variáveis contínuas. Tá certo? Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!